8h40. Pronto, boa noite. A gente vai iniciando e à medida que os outros alunos forem entrando, eles podem ir apresentando os trabalhos deles. Pronto, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, como a gente combinou na aula passada, vamos tratar sobre a metodologia do pôster de vocês, a revisão de literatura. Eu gostaria de saber dos alunos que já estão aqui presentes. Tem algum grupo que fez a atividade da aula passada? Professora, eu sou o Ellison, do grupo Os Guerreiros. Na verdade, eu realizei uma pesquisa, né, segui os seus passos, que você colocou lá no grupo, e eu segui esses passos, fui lá no Google Acadêmico, e lá digitei as palavras-chave e fiz a exclusão dos artigos e das monografias que foram apresentadas lá. Antes de 2020, eu excluí todas elas e anotei. É claro que eu não li ainda todos esses artigos na íntegra, né? Nosso grupo não conseguiu fazer essa leitura, mas eu estou com eles aqui, já iniciei essas leituras, mas eles estão bem relacionados com a nossa temática, né? Para o nosso pôster. E já que nós vamos falar da criminalização do feminicídio, né, os avanços e desafios, aí excluídos esses de 2020, anteriores a 2020, eu pude pesquisar e a gente tem aqui 5 desses que eu pesquisei, eu anotei aqui 5 deles, que é a ineficácia das medidas protetivas em caso de violência doméstica, isso é de 2025 já, desses últimos 2 anos, né? A mulher na legislação brasileira, uma análise realizada pós-Lei Maria da Penha e pós-Lei do Feminicídio, isso de 2024, né, nesse período de 2 anos, e nós pensamos aqui em trabalhos focados exatamente aqui no Ceará, né, já que nós estamos aqui na nossa região. Certo. Tem um terceiro, que são as estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher, uma avaliação do setor de autonomia econômica da Casa da Mulher Brasileira aqui no Ceará, de 2024, e a eficácia das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha do Estado do Ceará, isso de 2023, e políticas públicas de combate às violências contra as mulheres, o caso do equipamento da Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza, aqui no Ceará, em 2023. Então, nós vamos nos debruçar sobre essas leituras, e eu acredito que vai ser muito interessante, assim, dentro do que a gente está propondo pesquisar e confeccionar esse pôster. Pronto. Então, foi decidido os critérios de inclusão em relação ao local de pesquisa, e vocês escolheram o Google Acadêmico, é isso? Google Acadêmico, exatamente, e a gente focou exatamente aqui no estado do Ceará, né? Pronto. Google Acadêmico, território do estado do Ceará, nos últimos 5 anos, e as palavras-chave que você pesquisou. Esses foram os critérios. Exatamente. E dessa pesquisa, vocês já conseguiram encontrar 5 artigos? 5 artigos que eu não, como eu sou sincero, não consegui fazer a leitura de todos ainda, mas já iniciei, e eu acredito que eles darão muito suporte, assim, ao trabalho que a gente está... Para a aula de hoje, não tinha necessidade de fazer as leituras mesmo, eu queria que vocês trouxessem esses critérios para a gente poder analisar se eram critérios já adequados para dar continuidade a essas leituras. Acredito que esse número que você encontrou de trabalho seja um número adequado pelo tipo de trabalho, que é um pôster científico. Sim. E, por enquanto, acredito que está tudo encaminhado para o trabalho de vocês seguir nessa análise desses 5 trabalhos, né, que vocês encontraram. Qual foi o tipo de trabalho que você pesquisou? Você excluiu artigos, TCCs, incluiu... Não, eu dei preferência aos artigos científicos pelo assim, um número menor de laudas, né? E excluí, então, as monografias, que são bem mais volumosas. Então, a gente ficou exatamente com artigos. A gente já tinha previamente combinado isso, porque
é mais rápido uma leitura, e pelo trabalho do pôster ser um trabalho também bem resumido, a gente optou por, por artigos, né? Pronto, combinado. E vocês têm alguma dúvida? Não, a gente vai fazer as leituras agora e Por na medida do enquanto, possível tudo que a senhora certo. puder. As postagens que a senhora fez da última aula para cá, elas foram muito, assim, norteadoras, né, para a gente que estava pesquisando, e aí eu espero que, se a senhora tiver, né, já se recuperada dessa virose, possa postar mais alguma coisa aí que possa nos ajudar, tá bom? Certo, então eu vou abrir para perguntas. Quem tem alguma dúvida pode falar. Professora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Com respeito ao nosso trabalho, isso é uma realidade, acredito que de todos, a gente encontra uma certa dificuldade em se reunir, seja de forma virtual ou presencial, né? E reunido com a equipe, né? Meu nome é William, a gente representei a equipe, se eu não me engano, os bons. Se eu tiver errado, meu amigo Carlinhos me corrija. É, no desenvolvimento já das pesquisas, Certo. a gente encontrou um pequeno empecilho relacionado ao tema Certo, no qual a gente escolheu, né? A gente viu que a gente estava com o tema muito voltado para o outro curso que também é da instituição, que é o curso de psicologia. Então, assim, eu sei que eu peço até desculpas de antemão, mas no meio do trabalho a gente resolveu mudar um pouco esse objetivo central da temática do nosso pôster. Por quê? A princípio a gente teve uma visão, mas no desenvolvimento do trabalho surgiu uma necessidade voltada para a parte jurídica, moral e ética do âmbito que é o estudo do sim, direito. Então, assim, a pesquisa relacionada ao trabalho da aula passada, né, a gente não realizou ainda essa pesquisa. Por quê? Porque depois da gente se reunir e discutir, a gente entendeu que essa pesquisa seria feita de melhor forma com pessoas físicas, né, uma pesquisa feita de preferência à moda antiga, no papelzinho, ou até mesmo na mão, para a gente ter uma porcentagem de assertividade maior, né, no que a gente tem como finalidade ali no nosso tema. Então, assim, a gente vai realizar ainda essa pesquisa, até porque, devido ao tempo, as coisas ficaram muito em cima, mas acredito eu também, e estou vendo, tanto na nossa equipe quanto no nosso tema, um grande potencial. Acredito eu que a gente vai apresentar um trabalho com maestria, trazendo informações que são bastante relevantes, né? Mas infelizmente a gente não pôde efetuar essa pesquisa justamente por isso, porque a gente teve que fazer essa alteração por conta do tema escolhido. A gente continua com o mesmo tema, mas agora o nosso objetivo ele está voltado mais para a parte jurídica, ética e moral, né, no nosso tema. certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem fazer uma metodologia de pesquisa, de entrevista a pessoas, é isso? Não, não nesse sentido, mas o nosso principal objeto de pesquisa, né, não vai ser nenhum desses que foram citados aí, né, na atividade. Porém, quando a gente tiver todos os resultados da pesquisa que a gente vai fazer com as pessoas, né, aí a gente vai buscar entre uma dessas ferramentas nos quais foram dadas aí da atividade para trazer ou artigos ou TCCs, seja ele qual for que possa agregar no resultado final do nosso trabalho. Certo, mas vocês querem entrevistar pessoas, é isso? Isso, não de uma forma direta, a gente vai fazer como uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa de opinião. A gente vai elaborar umas perguntas, poucas perguntas, para que através dessas perguntas a gente entenda de que forma essas pessoas foram afetadas, né? De acordo com o tema do nosso trabalho. Certo. Bom, pessoal, duas coisas. O nosso trabalho, a data final de entrega é dia 31. Então, a gente só tem mais duas aulas, e na terceira aula já é a data da avaliação, né? A avaliação final. Então, vocês vão apresentar no dia 31 aqui na aula. Vai ser o dia da nossa avaliação. Então, a gente só tem mais aí duas aulas até essa data.
para elaborar o trabalho. Então, primeiro ponto, um tempo bem curto. Por isso que o trabalho é um pôster científico. O segundo ponto é que, quando a gente vai fazer trabalhos envolvendo pessoas, o nosso trabalho, nossa pesquisa científica, obrigatoriamente precisa passar por um comitê de ética. Não sei se vocês tiveram essa aula na metodologia, acredito que deveriam ter tido, na cadeira de metodologia, mas todas as pesquisas que envolvem outros seres humanos, elas obrigatoriamente precisam passar por um comitê de ética para ser aprovado. Então, tem vários requisitos. A gente não pode, de jeito nenhum, pegar questões, né, para fazer perguntas e sair aplicando para as pessoas sem antes essas perguntas terem passado por esse comitê de ética e ter sido aprovado. Então, assim, já não é recomendado fazer essa metodologia de entrevista científica por conta do tempo que a gente tem, por conta do tipo de trabalho que é um post, é um trabalho de uma lauda só, não caberia, né, toda essa pesquisa, e também por conta dessa questão do comitê de ética. É claro que vocês podem estar com uma ótima ideia, um ótimo objetivo, mas para esse tipo de trabalho aqui na disciplina, infelizmente, não é possível desenvolver, né, por todas essas questões. O que a gente pode fazer, né? Se vocês quiserem ainda desenvolver esse trabalho, a gente pode fazer uma publicação de algum artigo científico, em coautoria comigo, eu posso orientar vocês, e com a faculdade a gente passar essas entrevistas para o comitê de ética, e aí, sendo aprovado, vocês podem aplicar essas entrevistas, e a gente pode construir esse trabalho ao longo de um período mais hábil, né, e ao longo de um trabalho que seja possível escrever, né, caber, né, toda essa escrita dessa pesquisa. Então, assim, tem toda uma questão, todo um trâmite, todo um passo a passo para quando a gente vai fazer entrevistas com pessoas. A gente não pode, de jeito nenhum, aplicar questão, formulário, qualquer tipo de pergunta para as pessoas antes de passar por esse comitê. Então, a gente tem que elaborar todo um projeto da nossa pesquisa. A gente tem que elaborar quais são as perguntas, quais são os objetivos, e aí, a partir disso, junto com a faculdade, mandar para esse comitê de ética. A partir da aprovação do comitê de ética, aí a gente pode pegar essas perguntas, essas entrevistas e passar para as pessoas. Pode ser feita de formulário, pode ser feita perguntando entrevistas pessoal e você gravando a entrevista. Tem toda uma questão ética do sigilo também da pessoa. Então, assim, diante de toda essa situação, fica inviável realmente esse objetivo do trabalho de vocês para agora, na disciplina e nesse tipo de trabalho. Porém, se ainda for um interesse de vocês continuar com essa pesquisa, esse artigo, vocês podem me procurar, a gente pode fazer por fora da disciplina, uma publicação de artigo, desenvolver melhor e, através da faculdade, a gente aplicar no comitê de ética e fazer esse trabalho maior, que não seria aqui para a disciplina e publicar em algum evento da faculdade, em alguma revista científica da faculdade, pode ser publicado de outra forma, mas, infelizmente, para cá, não vai ser possível essa metodologia de entrevista científica. Então, só para mim entender que você também possa me ajudar. Para mim, isso é uma coisa nova, primeira vez, né? Eu tenho colegas aí que já são formados, graduados, e isso talvez para eles não seja tão difícil de fazer. Eu estou tendo muita dificuldade quanto a isso, e a nossa equipe também, a gente apenas encontrou uma pessoa que já fez esse tipo de trabalho, que é o Diego, e ele fez isso no ensino médio, né, ainda na escola, em feiras de ciências, que talvez não tivesse essa rigidez, né, enquanto ao desenvolvimento do trabalho. Aí agora eu fiquei até com um pouco de dúvida. O que a gente vai poder fazer? Então a gente vai ter que deixar esse tema de lado e falar sobre o tema antigo, antes mencionado, ou a gente pode, mesmo com esse tema, buscar nas fontes de pesquisa artigos sobre, como até o Ellison já falou aí, e desenvolver esse trabalho a partir daí.
Pronto. O tema, gente, pode ser qualquer um que vocês quiserem. Contanto que seja um tema que tenha um objetivo que caiba no nosso tempo e no nosso trabalho. O que vai fazer essa diferenciação é a metodologia. Essa metodologia, entrevista é um tipo de metodologia do trabalho científico de vocês. Fazer a entrevista realmente não é uma metodologia viável para agora. Por isso que na aula passada a gente teve uma aula sobre uma metodologia chamada revisão sistemática de literatura. Essa metodologia eu trouxe e apresentei a vocês não como uma forma de ser obrigatória, mas como uma ideia, uma ajuda e uma orientação que vocês possam usar essa metodologia para aplicar nesse trabalho, por ser uma metodologia que seja mais fácil para o tipo de trabalho, digamos assim, uma metodologia que se aplica melhor, né? Já que uma entrevista, um formulário, por exemplo, não se aplica, mas uma revisão sistemática de literatura se aplicaria agora. E uma revisão sistemática de literatura é um tipo de metodologia que existem vários critérios de pesquisa, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente se depara com diversas informações. E uma revisão sistemática de literatura, a gente vai criar critérios sobre o que vamos estudar nessas informações. A equipe anterior trouxe esses critérios para a gente e eles escolheram o tema deles, sobre a Lei Maria da Penha, e eles vão pesquisar esse tema deles a partir de critérios que eles definiram, como onde eu vou pesquisar esse tema. Escolheram a fonte de pesquisa chamada Google Acadêmico. Quais trabalhos eu vou pesquisar desse tema? Escolheram trabalhos chamados artigos científicos, que são trabalhos menores, de tamanhos menores, que dá tempo, né, de você conseguir ler daqui para o final da disciplina, e excluíram trabalhos como dissertações, TCCs, que são trabalhos maiores. Eles também colocaram o critério de ano. Eles vão estudar artigos que foram publicados de 2020 para cá, né, dos últimos 5 anos. E eles também colocaram o critério de território. Eles vão estudar artigos do estado do Ceará, que falam sobre o estado do Ceará. E aí, a partir desses critérios, você vai poder pegar o seu tema, fazer uma pesquisa com esses critérios nas fontes de pesquisa, achar trabalhos sobre esse tema, e aí você vai estudar os trabalhos sobre esse tema e você vai ver o que os trabalhos sobre esse tema trazem. Esse trabalho aqui chegou na conclusão A, esse trabalho chegou na conclusão B. E aí você vai apresentar isso que você fez no pôster científico. Inclusive, o pôster científico, ele apresenta uma lauda, e se vocês tiverem tido a oportunidade de observar no material que eu mandei, tem uma parte do pôster científico que é de imagens ou gráficos. Já que é um trabalho para ser apresentado, é um tipo de trabalho que é mais dinâmico. Então, não é obrigatório ter imagens ou gráficos, mas é um trabalho que se pede imagens e gráficos para ficar mais dinâmica a apresentação, ficar um visual melhor. Então, assim, na parte onde tem imagens e gráficos, uma ideia que vocês podem fazer para utilizar essa parte é criar tabelas. E essas tabelas, elas podem ser dos artigos que vocês pesquisaram, né? Como a equipe anterior informou, eles já conseguiram fazer um levantamento de 5 artigos. Então, eles vão poder colocar lá no post uma tabela mostrando esses 5 artigos. Nessa tabela, pode colocar artigo 1, 2, 3, 4, 5. Resultado, o artigo 1 falou sobre isso, o artigo 2 falou sobre isso, o artigo 3 chegou no resultado A, o artigo 4 chegou no resultado B. E aí, a partir de todos esses artigos que de toda essa pesquisa que vocês fizeram, o resultado do trabalho de vocês vai ser essa pesquisa. Pesquisar os artigos, ler os artigos e apresentar esses artigos, vai ser a pesquisa de vocês, vai ser o pôster de vocês. Então, vocês vão colocar no pôster de vocês o tema que vocês escolheram, essa metodologia de revisão sistemática de literatura, os critérios de inclusão e de exclusão que vocês criaram para fazer o levantamento dos trabalhos. E aí vocês podem, né, inserir essa tabelinha dos trabalhos que vocês encontraram
lá na parte de imagens ou gráficos, e aí vocês fazem uma discussão sobre o que vocês encontraram. Olha, aqui foi encontrado trabalhos que tratam sobre isso, essa visão desse autor é sobre isso, a visão do autor fulano já é diferente da visão do autor cicrano, eles fazem essa divergência, e aí vocês vão mostrando nos resultados lá da parte do post científico o que vocês encontraram sobre esse tema. E aí fica bem mais tranquilo, né, digamos assim, de fazer o trabalho. É uma metodologia que é bem mais adaptável para o tipo de trabalho e que eu recomendei na aula passada para vocês fazerem, né, em relação a esse post. Não é obrigatório, mas como vocês puderam ver o exemplo agora, outras metodologias são mais impossíveis, digamos assim, para esse tipo de trabalho. Pode perguntar, quem tem dúvida. Perfeitamente, ficou entendido aí, eu acredito, é porque a aula passada eu não assisti a aula, acredito eu que se eu tivesse assistido a aula, eu teria uma visão diferente, que acredito que foi o que a professora acabou de explicar, né, contudo eu peguei já a atividade no grupo, né, e de certa forma a gente tentou desenvolver, mas eu não sabia o real objetivo, mas agora eu entendi, então no caso a gente só pode usar dos meios de pesquisa citados lá na atividade, né? E através dos meios de pesquisa a gente tem que usar esses, no caso, os artigos científicos ou os TCCs, aí daí por diante, não é isso? Exatamente. Vocês que vão escolher os critérios, quais os tipos de trabalho que vocês querem estudar, mas depois da escolha dos critérios, vocês vão começar a ler os trabalhos. E a partir dessa leitura que vocês forem encontrando, vocês vão ver o que vai ficando viável ou não. Às vezes você pode colocar no critério uma tese de doutorado, que são trabalhos de mais de 100 páginas. E às vezes não fica muito, quando você começar a pesquisa, não vai ficar muito viável. Então você vai mudar esse critério para tirar a tese de doutorado, por exemplo. Então, assim, vocês vão criar esses critérios para revisão de literatura e a partir da pesquisa de vocês nos próximos dias, né, nas próximas etapas, vocês vão vendo se esses critérios foram viáveis ou não. Pelo que a primeira equipe apresentou, pareceu ser bem viável, bem ok, estão no caminho certo, então fica de exemplo para as próximas equipes. E se essa equipe encontrar algum obstáculo, ela pode sim mudar os critérios dela até o final do trabalho. Lembrando que esses critérios eles têm que estar escritos na metodologia lá no trabalho de vocês, na parte da introdução. Mas assim, eu sou da equipe do William aí, a nossa equipe, professora, está bem encaminhada também. A questão, a gente só deu uma errada nessa questão aí, também por falta até de participação nas aulas também, uma correria danada esses últimos dias, mas a gente vai desenvolver também e vai dar certo, pode ter certeza. Mas tudo bem, pessoal. Lembrem que a gente tem uma disciplina prática, então todas as nossas aulas, além das aulas, tem esse momento prático para vocês se reunirem aqui com a professora ou com os demais colegas que não conseguiram se reunir nas outras aulas e apresentar como que está o encaminhamento do trabalho de vocês e tirar dúvidas, né? Assim a gente consegue avançar, né? Já que faltam apenas mais 2 aulas. Podemos seguir, então, para alguma próxima equipe? Tem alguma apresentação dos critérios de revisão de literatura? Equipe do Zé Maria. A equipe do Zé Maria é a mesma, professora, que eu já falei. Sou eu, Zé Maria e que é a equipe do feminicídio, né? Não, sim, feminicídio. Desculpa, professora. Desculpa, professora, eu tenho que pegar uma água aqui. Não, já está resolvido aqui, Zé. Já. E a equipe da Lei Maria da Penha? Alguém da equipe está aqui presente para apresentar? Eu acho que você está falando da nossa, né? Isso, do trabalho da Lei Maria da Penha, isso. Pronto. Eu vou começar, hoje está, eu acho que, se eu não me engano, está toda a equipe aqui, graças a Deus. Nós conseguimos reunir toda a equipe nesse final de semana, de forma online, né? E queria até passar, assim, nós somos a equipe Defensores da Lei, e nós temos algumas pessoas que entraram, que falaram com a senhora disse que viesse para a nossa equipe, é isso? Exatamente. Eu passei para a senhora
aí o que a gente tinha de anotado, o que a senhora tinha solicitado. Eu vou começar e Pronto, eu vou colocar aqui no chat. Pode se colocar também, viu? Vou colocar aqui no chat para ficar melhor de acompanhar. Certo. Cleison, Monize, Raquel, Paloma, Karine e Darlan pode se posicionarem também, caso queiram. Né, nós nos reunimos e aí ficou qual a metodologia, né, que nós iremos usar. Pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Qualquer coisa a senhora pode interromper e nos auxiliar, tá? Certo, só troque o nome para revisão sistemática de literatura. Como? Revisão sistemática de literatura. Certo, no caso da bibliográfica, é isso? Isso, porque o que vocês estão fazendo aqui, de fazer esses critérios de pesquisa, o nome mais correto é revisão sistemática de literatura, como a gente já apresentou na aula passada. Certo. Pronto, já estou fazendo aqui a alteração. Aí a fonte de pesquisa está sendo, aliás, o site do Ministério da Mulher, né, a Lei Maria da Penha, 11.340, 2006, no caso, a primeira lei, e nós também estamos nos baseando na última, né, a mais recente, que foi alterada, a 14.994, de 2024. Também no site do Planalto, que tem a exposição de motivos da Lei Maria da Penha, e nos artigos acadêmicos que a gente já tinha passado para a senhora, os dois lá, sobre a Lei Maria da Penha, do Instituto IESA, e da Yara de Souza, né? E também o repositório de faculdades, que a gente está sempre vendo em algumas faculdades alguma coisa relacionada sobre o tema. Pronto, antes de vocês continuarem, eu gostaria de falar sobre essa parte da fonte de pesquisa, certo? Certo. Na revisão sistemática de literatura, a fonte de pesquisa é o local que a gente vai pesquisar os artigos. O que a gente vai fazer numa revisão sistemática de literatura? A gente vai pesquisar nos artigos, nos trabalhos científicos que já existem sobre o tema, certo? Então, a nossa fonte de pesquisa é, por exemplo, um Google acadêmico, a Cielo, o repositório de alguma universidade. Então, a fonte de pesquisa, né, não é exatamente a lei. Não é que você não possa citar a lei como referência. Quando você estiver descrevendo lá o seu trabalho, você vai citar a lei. E tudo bem, ela ser a referência do seu trabalho. Mas na revisão sistemática de literatura, o nome já diz, a gente vai pesquisar a literatura que está falando sobre esse tema. Então, a fonte de pesquisa vai ser o lugar que eu vou encontrar essa literatura. Então, vocês têm que definir qual é esse lugar, né? O Google acadêmico, é o repositório da UFC, é o site da Cielo, certo? Certo. E a partir de quando vocês escolherem a fonte de pesquisa, esse lugar de pesquisa, né, o Google acadêmico, eu vou pesquisar pelas palavras-chave, essa aqui que vocês citaram, Lei Maria da Penha, feminicídio, mulher, pandemia, artigo acadêmico, no idioma português Brasil, os anos de pesquisa, o espaço geográfico. Então, assim, só uma correção, né? A fonte de pesquisa, ela não é a lei. A fonte de pesquisa na revisão sistemática de literatura. A fonte seria o local onde estão os trabalhos sobre o tema. Pronto, tirou a dúvida agora. Mas Cleison quer falar, então deixa ele falar, mas eu entendi agora. Pronto. É porque nessa questão da metodologia, né, além da revisão bibliográfica de literatura, nós colocamos pesquisa documental. E a pesquisa documental, pelo que nós entendemos, é pesquisa em sites do governo. E, no caso, essas leis, elas estão, por exemplo, no site do Planalto, né? Nós usamos muito a exposição de motivos, essas outras leis. Então, no site do Planalto. Então, entraria, se a professora nos corrigir, logicamente, não nos corrigir, entraria no nosso entendimento nessa parte de pesquisa documental, além da bibliográfica. Pronto, exatamente.
Mas, assim, vamos pensar, assim, que é diferente, né? A pesquisa de revisão sistemática de literatura é uma e uma pesquisa documental é outra, né? É outro tipo de metodologia. Pode ser usada as duas? Pode, é muito comum, né, nas pesquisas do direito. Então, como que vocês fariam, né? Esses critérios, eles são critérios para a revisão sistemática de literatura, certo? Esses critérios de inclusão e de exclusão, que são os critérios de qual a fonte de pesquisa, quais as palavras-chave pesquisadas, o idioma, temporal, territorial, correto? Esses critérios é para a metodologia de revisão sistemática de literatura. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o que está sendo falado nesse tema na literatura. A literatura é muito grande, então eu vou definir critérios de inclusão e de exclusão dos trabalhos que eu vou buscar. Isso serve para a metodologia revisão sistemática de literatura. Aí, para além dessa metodologia, o trabalho de vocês vai usar também uma metodologia de pesquisa documental. Então, vocês vão falar separadamente no trabalho de vocês que eu estou fazendo nesse trabalho, né, para isso, para atingir o objetivo desse trabalho, foi realizada uma pesquisa documental na legislação tal, tal e tal. E também foi realizada uma pesquisa de revisão sistemática de literatura, seguindo os seguintes critérios de inclusão e exclusão. Entenderam? Então, quer dizer que a pesquisa documental está dentro da revisão sistemática de literatura? Não, são metodologias separadas, certo? A metodologia de revisão sistemática de literatura é uma, e a metodologia de pesquisa documental é outra. Então, vocês vão mostrar no trabalho de vocês que vocês estão usando duas metodologias. Entendeu? A metodologia de pesquisa documental não precisa colocar critérios de inclusão e de exclusão. Basta vocês citarem que fizeram um trabalho a partir de uma pesquisa documental na legislação X, certo? Na pesquisa de revisão sistemática de literatura, é que vocês vão inserir os critérios de inclusão e exclusão, certo? Quando vocês forem pesquisar os trabalhos, a literatura, que não seja a lei, quando vocês forem pesquisar o tema de vocês em outros trabalhos científicos, e aí sim, essa metodologia é a metodologia de revisão sistemática de literatura. Nessa metodologia é que vocês vão colocar critérios de inclusão e de exclusão. Na metodologia de pesquisa documental, vocês basta citar no texto que vocês fizeram uma pesquisa documental a partir da legislação tal. Entenderam? Sim, e aí, no caso, então, o nosso trabalho, ele é em cima dessa revisão sistemática de literatura. Eu deixo de lado essa parte de pesquisa documental. Certo. É? Não. Olha, não é obrigado, não tem problema ser as duas coisas. Ah, tá certo. Mas, assim, no mais, eu vou me basear na revisão sistemática de literatura. Não. O que eu indiquei para vocês usarem a revisão sistemática de literatura, e só ela, foi por conta do tamanho do trabalho ser pouco. Né? Quando vocês forem ler os artigos sobre a Lei Maria da Penha, esses artigos já vão mencionar a Lei Maria da Penha. Então, assim, não é obrigatório ter duas metodologias, mas não tem nenhum problema. Vocês podem citar, sim, no trabalho de vocês, que vocês, além da revisão sistemática de literatura, que é uma pesquisa que vocês vão fazer em outros trabalhos que falam sobre o tema, vocês também fizeram uma pesquisa documental. Vocês leram a lei e vocês trouxeram a lei como referência. Ficou mais claro? Ficou. Que era não tem problema ser as duas coisas, vocês podem citar os dois. Pronto, a nossa preocupação era de fazer esse estudo da lei, porque como é que a gente iria abordar e buscar algo relacionado sem ter o conhecimento, né, da lei. Então, por isso que a gente achou importante colocar, tá? Certo. Apenas duas metodologias que são distintas, mas não tem nenhum problema usar as duas, né? Inclusive, é bem comum no direito, já que a gente tem muitas legislações, usar duas metodologias.
essas duas, documental e revisão sistemática de literatura. Então, só troca pesquisa bibliográfica por revisão sistemática de literatura, que é o nome mais correto para o tipo de metodologia que a gente está fazendo aqui, porque vocês não estão só lendo os artigos que vocês encontram por aí, vocês estão definindo critérios para escolher quais são os artigos que vocês vão analisar, certo? E aí o nome mais correto é a revisão sistemática de literatura. Aí vocês vão definir critérios para escolher quais trabalhos vocês vão analisar, e aí vocês vão apresentar esses trabalhos no pôster de vocês. E não impede que tenha outra metodologia também. Se você for usar legislação, você pode usar pesquisa documental, porque você fez seu trabalho a partir da legislação tal. Então, vocês citam as duas metodologias no trabalho de vocês e seguem. Tranquilamente, não tem nenhum problema, certo? Apenas a correção é que esses critérios de fonte de pesquisa é só para revisão sistemática de literatura, não precisa fazer para pesquisa documental. Então, vocês vão tirar essa parte da lei e colocar o lugar que vocês vão pesquisar os trabalhos, certo? Pronto, já coloquei aqui. Nós vamos alterar a questão da metodologia, tirar a bibliográfica e botar a revisão sistemática, e vamos definir a fonte de pesquisa. Aí a gente tem um grupo, vai conversar depois lá e define e passa, tá? Certo, perfeito. De resto, né, do que eu estou vendo das definições de vocês, talvez vocês precisem só diminuir, por exemplo, o ano, né, que vocês colocaram de 2020 para 2024. Talvez nos últimos 2 anos, já que talvez o tema de vocês tenha muitos trabalhos sobre, né, então talvez para ficar melhor, para caber no trabalho, vocês depois diminuem esses critérios. Então, vai ser a partir do que vocês forem encontrando. Se vocês encontrarem muitos trabalhos, aí vocês diminuem o ano. Porque, professora, essa questão desses anos aí, que nós falaremos de uma relação entre o aumento de casos da Maria da Penha e a época da Covid, né? Então, já que é para reduzir, então talvez seria bom o quê? De 2020, que foi a época que começou, até 2022? Mas isso? também podem ter trabalhos sobre a Covid que foram publicados ano passado. Entendeu? Então, você pode diminuir o tempo de publicação, mas ainda assim pesquisar trabalhos sobre a pandemia. Que pode ser que eles tenham sido publicados mais recente. O que eu quero dizer é que se você, de 2020 a 2024, encontrou muitos trabalhos sobre isso, sobre a pandemia, você pode diminuir um pouco de 2021 para cá, de 2022 para cá. Certo? Então essa redução do período dos anos fica meio que condicionada assim, à quantidade de trabalhos, né? Se forem encontrados poucos, deixa do jeito que está. Se tiver muitos, então a gente diminui para os últimos anos, né? E provavelmente tem muito, provavelmente. E aí, professora, nós tínhamos colocado assim, porque a gente não estava fazendo esse comparativo de anos com os trabalhos encontrados, e sim com a quantidade de casos, período de pandemia e pós-pandemia. A gente estava nessa comparação, por isso que a gente botou 4 anos. Não, mas tudo bem, porque muitos trabalhos aí da pandemia podem ter sido publicados até ano passado, porque demora um pouco, às vezes a gente faz um trabalho científico, ele pode demorar assim 1 ano para ser publicado. Então, vocês ainda assim podem encontrar trabalhos sobre a pandemia do ano passado, de 2023. Então, vai depender muito da quantidade mesmo. Se vocês começarem a pesquisar a partir desses critérios e verem que estão encontrando muitos trabalhos, criem mais critérios de exclusão para diminuir. Certo? Ok. Pronto. Alguma dúvida ainda da equipe de vocês? Não, mas Não. A senhora viu o idioma, né, português, e o espaço geográfico Brasil, né? Apesar de a senhora ter dito que poderíamos reduzir para o Nordeste o espaço geográfico, mas achamos melhor fazer um estudo mais geral.
Tudo bem, sem nenhum problema. Apenas pensar na quantidade de trabalhos que vão achar. Se achar muitos, vocês encontram formas de reduzir. E aí, forma de reduzir pode ser ano, pode ser local, fica a critério de vocês. Pronto, eu já agradeço que nos clareou, né, Cleison, e os demais que estão aí, eu falo, Cleison, que a gente quer estar mais se colocando. Porque a gente está se baseando muito na questão dos resultados, e no caso era a questão dos trabalhos que iremos encontrar. Exatamente. É um filtro para os trabalhos que iremos encontrar. Obrigada. E aí, lá no post de vocês, quando vocês estiverem elaborando, vocês vão mostrar a discussão, né, que a questão é a Lei Maria da Penha, o feminicídio, e nos resultados vocês vão mostrar os resultados encontrados nos artigos de vocês, né? Encontrei 10 artigos sobre o tema, a maioria tem a mesma opinião. 10 artigos sobre o tema, 8 tem a mesma conclusão e 2 não tem a mesma conclusão. Sabe? Então, é nesse caminho que vocês vão seguir, né? Os resultados que vocês vão colocar lá no post de vocês são exatamente os trabalhos que vocês vão achar. E aí eu indico que lá no lugar de colocar gráficos ou imagens, vocês podem colocar, não tem nenhum problema, mas usar esse espaço para colocar tabelas para mostrar quais foram os artigos que vocês encontraram, que ficaria bem interessante. Pois é, eu entendo agora por que tanto filtro, porque é um pôster, não é uma sequência de stories, não. Exatamente, é um trabalho bem menor, uma lauda, a fonte do tamanho, né, fonte 10, 12, 8, é a critério de vocês vão colocar o tamanhozinho da fonte que ficar melhor para caber a pesquisa de vocês, mas vocês têm que resumir bastante a pesquisa de vocês, por isso que tantos critérios do que vai encontrar ou não nas fontes de pesquisa. Pode falar. Professora, deixa eu levantar a mão por educação. Eu acho que é por isso que eu estou meio perdido. Tá entendendo? É porque eu estou vendo muita informação, e quando eu vi lá o negócio, lá o modelo, é algo tão resumido. Exatamente. Tá entendendo? Resumindo, a senhora quer toda a pesquisa, vai querer só o pôster mesmo. Só o pôster, o trabalho de vocês é só o pôster. Então, tudo que vocês forem encontrando, vocês vão colocar lá. Introdução, metodologia, resultados. Por isso que eu falo tanto para vocês criarem critérios de trabalhos que vocês vão pesquisar, bem objetivos, reduzir bastante os critérios de vocês, porque é um trabalho bem mais simples, bem mais objetivo, bem menor, né? Não é um trabalho de 14 páginas que a gente pode ali fazer uma pesquisa maior, uma entrevista, ler vários artigos. Certo, Zé Maria? Então, se você encontrar, assim, 5 trabalhos sobre o seu tema, você vai colocar no post, por exemplo, de forma de tabela. Né? Encontrei esses 5 trabalhos, vocês podem colocar uma tabelinha lá, artigo 1, 2, 3, 4, 5, na outra coluna dizer o resultado de cada artigo, e esse é o resultado do trabalho de vocês, né? A maioria dos meus artigos que eu encontrei tem a conclusão X, esse artigo tem a conclusão X e Y, esse artigo já diverge, tem a conclusão Z. Então, isso é o trabalho de vocês. Vocês vão mostrar no pôster o que vocês encontraram a partir dos trabalhos que vocês leram. Professora, 10 trabalhos. Coloca no pôster. O que esses 10 trabalhos falam? Esse é o resultado da pesquisa de vocês. A pesquisa de vocês é uma análise dos trabalhos que vocês vão encontrar. Entendeu? Agora nós estamos numa linguagem assim mais próxima, eu e a senhora, certo? Exatamente. Vocês vão analisar, olha, eu li esses 10 trabalhos e eles falam sobre isso. E essa análise de vocês é o pôster de vocês, certo? Pronto, beleza. Porque assim, eu estava vendo, talvez até nem seja muita informação, mas eu estava vendo a cada aula que passava, assim, um monstro na minha frente, mas eu olhava ali para o modelo e eu via que era algo muito simples. Simples entre aspas, certo? Muito curto, muito objetivo. E aí
Peraí, onde é que a gente vai chegar? Porque aqui eu estou vendo isso, aqui eu estou... Uhum. Exatamente. Pode, muito comum uma pesquisa assim assustar um pouco com muitas informações, mas quando vocês vão vendo as estruturas dos trabalhos científicos, né, principalmente esse da disciplina, é algo muito simples, muito objetivo, uma linguagem muito objetiva, uma escrita que vocês não vão enrolar, vocês já vão chegar apresentando o que é o trabalho de vocês. Meu trabalho é isso, meu objetivo é esse, a minha metodologia é essa, e eu encontrei esse resultado, basicamente, o trabalho de vocês. Então, assim, a revisão sistemática de literatura já é para simplificar, porque vocês já iam precisar buscar textos sobre o tema para escrever sobre o tema. Então, vocês buscarem esses textos e apresentarem esses textos, ser o trabalho de vocês, já vai facilitar muito, entendeu? Então, tudo que vocês forem ler, né, os 5 que vocês encontraram, os 10 que vocês encontraram, já vai trazer para o post de vocês e já vai apresentar eles. Olha, foram esses 10 trabalhos que eu encontrei, a análise desses trabalhos é essa, a conclusão é essa, certo? Alguma dúvida ainda, Zé Maria? Não, tranquilo. Hoje não Por estou com a enquanto, cabeça né? bolinha. Pronto, pode falar, Cleiton. Pronto, é o seguinte, acho que a senhora até já disse uma vez, e eu também eu acho que eu assisti a alguma aula sobre isso. Por exemplo, tem o buscador do Dizer o Direito, né? E tem muito artigo jurídico, tem o Jus Brasil, mas eu acredito que, se não me engano, esses sites não sejam, não tenham artigos científicos, né? Pronto. Quando a gente pesquisa no Google, normal, sem ser o Google acadêmico, a gente vai se deparar com muitos artigos de opinião. E aí, no direito, a gente tem muitos sites que eles publicam muitos artigos de opinião. Jus Brasil, Conju, né, dentre outros. E esses artigos de opinião, eles não são artigos científicos. Então, eles não são os artigos que vocês vão fazer a revisão de literatura. Eles são, não é que eles estejam errados, só que eles são tipos de trabalhos diferentes, eles são trabalhos de opinião. Eles não são um trabalho que teve uma metodologia, que teve um estudo, um senso crítico, é apenas a opinião do autor sobre um tema, né? Eles são trabalhos muito válidos de você ler, para você ter ideias, né, aprender alguma coisa, ter várias ideias de pesquisa, mas eles não são trabalhos para vocês citarem nos trabalhos científicos de vocês, né? Porque um trabalho... E aí, no direito, vocês encontram muito, né? Porque a gente tem muitos blogs assim. Então, tomem cuidado quando vocês encontrarem artigos de opinião, não usar os artigos de opinião. Por isso que é muito importante dizer qual é a fonte de pesquisa, né? Se é o Google acadêmico, se é o repositório de alguma universidade. E não o Google, assim, no geral. Cielo, professora. Oi? Cielo, né? S-C-I-L-O. Isso, a Cielo é um dos lugares de pesquisa também. Tá. Esse você tem alguma dúvida? Acadêmico ou ele está dentro do Google Acadêmico? O Cielo, ele é um site próprio, mas é porque quando a gente vai pesquisar no Google Acadêmico, o Google é como se ele fosse... O Google Acadêmico como se ele fosse o Google, né? Ele vai colocar lá no Google Acadêmico vários artigos de vários sites. E aí, quando você está no Google Acadêmico, você pode encontrar vários artigos que estão dentro da Cielo. Porque a publicação não é dentro do Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele faz uma busca dos sites publicados. E aí ele coloca lá. Então, você vai encontrar Cielo, repositório, dentro do Google Acadêmico. Entendeu? Uma dúvida puxa outra, mas acredito que ajude a todos. Revistas, tem publicação de artigos de jurisprudência de tribunais, revistas de tribunais, Tribunal de Justiça do Ceará, São Paulo. Pronto, são trabalhos científicos também. Então, se você pesquisar no Google Acadêmico, os últimos 3... Eu indico mais o Google Acadêmico porque ele faz um compilado de todos esses sites, né? Então, você pode pesquisar no Google Acadêmico os últimos 5 anos. E aí, o Google Acadêmico vai indicar vários artigos, e ele vai indicar vários artigos que
podem ter sido publicados na Cielo, podem ter sido publicados em revistas dos tribunais. E aí fica um pouco mais abrangente, porque ele consegue olhar todas as fontes de publicação. Ele é como se fosse a fonte das fontes, né? Exatamente. Ele é como se fosse o Google mesmo. Só que buscando especificamente artigos científicos, né? Exatamente, então, exatamente. Pelo que eu entendi, por exemplo, buscando pelo Google Acadêmico, dificilmente você vai encontrar um artigo do Jus Brasil, até porque o Google Acadêmico deve entender que não é científico, isso é de opinião, não é isso? Com certeza, é exatamente isso. Pronto. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre o trabalho de vocês? Não, professor, eu acredito que foi suficiente com as dúvidas que surgiram, aí a gente só se fortaleceu ainda mais para dar início, então, às leituras, né? É muita coisa para ler. Exatamente. Então, lembrem-se sempre, né? Um trabalho pequeno, sejam bem objetivos no tema de vocês, na pergunta-problema de vocês e nos critérios de inclusão e exclusão do que vocês vão ler, para não ficar muita coisa, já que a gente só tem aí mais 2 semanas. E aí, para a aula de agora, eu geralmente estou passando sempre uma atividadezinha para a próxima aula. Mas como a revisão de literatura é algo bem maior, né, não dá para eu cobrar na próxima aula de vocês que vocês já tenham feito toda a revisão de literatura. Então, a gente não vai ter uma atividade específica para a próxima aula, apenas deem seguimento ao trabalho de vocês, pesquisem esses trabalhos, encontrem esses artigos e levem para a próxima aula como é que vai estar o trabalho de vocês na próxima semana. Se vocês conseguiram avançar, se não, se tem mais dúvidas, se está muito grande, se precisa diminuir. Então, para a próxima aula não tem uma atividade específica, apenas deem seguimento e tragam as dúvidas. Combinado? Combinado. Pronto, gente. Então, tudo certo. Vocês têm mais algumas dúvidas? Como hoje a gente vai ter que encerrar mais cedo, porque eu estou doente, eu não vou fazer chamada, então todo mundo vai levar a presença. Certo. Todo tabelão é seguinte. Pronto, é isso, pessoal, combinado. Como pouco a gente veio para a aula hoje, se vocês puderem passar essa informação presencialmente para a turma de vocês, agradeço, viu? Muito obrigada por hoje. Boa noite, Tchau, tchau. professora. Tchau, Saúde. pessoal, boa noite. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, professora, melhoras.